Olá, todos bem? Estamos começando mais um episódio da nossa incrível jornada da fé, vendo o invisível. Hoje, o episódio de número 4, pedir com fé. Vamos lá? Bem, um dos aspectos mais marcantes das narrativas dos evangelhos é o confronto entre o pedido das pessoas a Cristo e a fé ou incredulidade que o mestre vislumbrava nos corações daqueles que estavam necessitados. Lembre-se de Jairo, aquele homem cuja filhinha estava doente. Ele era um mestre, ele era um dos principais da sinagoga e ele foi até Jesus desesperado, não é? E o mestre virou para ele e diga: não temas, crê somente, ou não tenhas medo, apenas creia. E a sua filha foi ressuscitada. Vamos ler? Essa narrativa está lá em Marcos capítulo 5, versículos de 21 a 42. Diz assim a palavra de Deus. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então, chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as suas mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus, vendo o coração de Jairo, foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor, ao redor de Jesus. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, a orla do seu manto. Pois pensava, se eu apenas tocar o seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia estancou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade que tinha. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído virtude, saía poder, por isso parou, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja, a multidão que o aperta está por todos os lados. Como o senhor ainda pergunta, quem me tocou? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu estas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto? Por que todo esse choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez que todos saíssem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te ou levante-se. A menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se de imediato e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Que coisa, que história, né? História maravilhosa essa. A gente, obviamente, já leu na palavra ou já ouviu falar dessa história. Só lembrando, né? Jairo, ele era um dos principais da sinagoga. Ou seja, ele estaria indo contra o seu status. Lembrando que os líderes das sinagogas, os líderes judeus da época, perseguiam a Jesus de todas as maneiras que eles podiam.
não é? Acusavam Jesus de todas as coisas falsas que Jesus, ao contrário, estava fazendo. Jesus fazendo o bem e era acusado do mal. Mas Jairo não estava nem aí. Ele tinha uma filha doente e quando ele viu a filhinha de 12 anos à morte, saiu desesperado atrás do mestre, soube que ele estava chegando à praia e desesperadamente, como nós lemos aqui, insistentemente, ele clamou a Jesus para que fosse até sua casa e impusesse as mãos sobre a sua filhinha. No meio do caminho, ocorreu esse episódio dessa mulher hemorrágica, que também confrontou o seu próprio status quo, né? Ela, por ser hemorrágica, pela lei, ela não podia tocar ninguém, ela era considerada imunda, mas ela deixou tudo isso de lado, ela soube que Jesus ia passar ali, ela foi então no meio daquela multidão e pensou, se tão somente eu tocar a ponta do manto de Jesus, eu serei curada. E ela teve fé no coração e foi e tocou. E ela sentiu, diz a palavra, naquele momento, aquela virtude vindo sobre o seu corpo e sentiu que estava curada. Só que para desespero dela, Jesus sentiu que saiu virtude do seu corpo. E ele olhou para o lado e ficou procurando quem havia feito isso. No meio daquela multidão, tantos apertavam Jesus, mas ele sabia que havia fluído o poder de si mesmo. E aquela mulher então se entregou, contou a sua história e recebeu de Jesus, não julgamento, não juízo, mas disse, a tua fé te salvou, vai em paz. E ela disse para ela, o teu sofrimento acabou, não é? Como se não somente a hemorragia, que há 12 anos a afligia, mas também o sofrimento da incerteza, de ter perdido todos os seus bens, de ter procurado todos esses médicos. Reparem que na mesma história, quando a filhinha de Jairo estava nascendo, estava começando a hemorragia naquela mulher, que obviamente não conhecia a filhinha de Jairo. 12 anos, 12 anos. Curioso. Mas a situação continua, porque de repente chegam os da casa de Jairo e falam, não incomode mais o mestre, a menina morreu, não tem mais jeito. Quantas vezes, né? Quantas vezes chegam para a gente e falam, olha, por que você está orando? Não precisa mais orar, não tem mais jeito. Acontece que a gente já viu isso. A lógica de Jesus não é a lógica dos conselheiros desse mundo, ou nem daqueles que estão chorando à beira do corpo daquilo que está estragado, não é? Lembrem que Jesus, ao chegar na casa de Jairo, ele encontrou um grupo de pessoas chorando, todos lamentando, né, a morte daquela menina, e ele disse, por que vocês estão assim? Por que esse tumulto, esse choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. Pode ser que tanto para mim quanto para você, aquilo que parece sepultado debaixo de 7 palmos de terra, como dizem, não morreu ainda. Para Jesus não, porque Jesus, ele é autor da vida. Como dizem, muitos entendem de morte, Jesus entende de vida. Para ele, não havia motivo para aquele chororô todo. Por quê? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele entrou naquela casa, naquele quarto onde estava a pequena menina, segurou na sua mão e disse, Talita cumi, né? Quantas pessoas a gente conhece que tem esse nome Talita? É por causa dessa passagem que quer dizer, menina, levanta-te, ou levante-se. E a menina se levantou e começou a andar e todos ficaram muito admirados. Por quê? Porque Jesus, ele torna a lógica da nossa cabeça, da nossa aflição, a lógica da nossa ansiedade, ele pode tornar em vitória, em bênção, se nós tão somente crermos. Veja que essa história que Jesus conta, ou essas duas histórias que aconteceram com Jesus, elas têm um só gatilho, fé. Tanto para Jairo, que Jesus viu o desespero quando veio aquela notícia da morte da criança, Jesus segurou o ombro de Jairo e disse, não temas, crê somente. Não tenha medo, apenas creia. Aquela mulher, a tua fé te salvou.
Veja que o gatilho é fé, não é? Então, se a gente for lembrar de outras passagens, quando aquele pai de um filho endemoniado estava lá definhando e ele chegou para Jesus e pediu que Jesus o livrasse, Jesus respondeu para ele e disse: tudo é possível para aquele que crê. E ele respondeu: eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Por quê? Aquele pai ansioso, desesperado, ele sabia que a sua fé era muito pequena. Ele não confiava no tamanho da sua fé. Ele deve ter pensado: eu preciso de uma fé muito maior para poder libertar o meu filhinho que está definhando. Para Marta e Maria, que tinham acabado de perder o seu irmão Lázaro, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ou quem crê em mim, viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Você pode crer nisso, Marta? Você pode crer nisso, Maria? Ainda que seu irmão esteja morto, novamente, a lógica desse mundo não é a minha. E ele disse mais uma vez, o gatilho: seu irmão vai ser ressuscitado. Jesus atrasou a ida para se encontrar com eles. Jesus poderia ter chegado antes e curado Lázaro da sua enfermidade, mas ele fez isso para a glória de Deus, para que todos soubessem e saibam que Jesus está acima da vida e da morte. Importante é que Jesus não fala sobre o tamanho da fé, e sim sobre a qualidade da fé, não a quantidade, mas a qualidade. Ele diz, está escrito na palavra, que quem tem uma fé menor do que um grão de mostarda pode mover montanhas, se essa fé for genuína e verdadeira. Eu estava caminhando há pouco tempo atrás, por isso até estou com essa minha vestimenta, e eu estava sendo inspirado pela natureza, pelos pássaros, pelo que eu posso ver com meus olhos. Eu estou morando num condomínio que tem muitas árvores, e eu só olhando a natureza e lembrando daquele texto que diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. E eu estava pensando, que Jesus, ele deixou para nós uma grande vitrine, um grande display, Os céus. Tem céu aqui, onde eu moro, tem céu aí, onde você mora, tem céu lá no Canadá, tem céu na China, na Índia, tem céu na Groenlândia, no Ártico, tem céu no mundo inteiro. Então, quando nós olhamos para cima e nós vemos as nuvens, o azul do céu, nós vemos os pássaros, nós vemos as estrelas, nós vemos a manifestação da glória de Deus. E aí nós podemos ser inspirados. E este gatilho maravilhoso pode brotar no nosso coração, a fé, que vai extrair de lá de dentro tudo que nós precisamos para agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, como nós estudamos no episódio número 1, que quando nos aproximemos dele, creiamos que ele existe e que é bom e que pode abençoar aqueles que o procuram. Eu estava lendo uma passagem na Palavra de Deus, no livro de Tiago, que fala sobre a sabedoria. E aqui, interessante, que ele fala que a sabedoria, ela pode ser alcançada com fé. Não duvidar é o caminho para nós recebermos a sabedoria de Deus. Veja só, lá em Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 8. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Olha só. Pois sabem que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando ela estiver plenamente desenvolvida, a perseverança, uma fé que dura, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Olha o que a palavra de Deus diz. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus, generoso, e Ele lhe concederá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar,
pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Veja que a questão da sabedoria, que é um dos maiores tesouros, nós ainda vamos falar sobre isso em outros episódios, um dos maiores tesouros que a palavra de Deus promete. Ela fala que é mais preciosa que prata e ouro e pedras preciosas e tesouros. É a sabedoria de Deus do alto, porque ela abre portas para nós. E você sabe que o gatilho dessa sabedoria é a fé. Olha só que coisa. Só que não pode vir de um coração vacilante. Diz aqui a palavra de Deus, pois aquele que vacila é como a onda do mar, que vai de um lado para o outro empurrada pelo vento. E não deve esperar receber grandes coisas de Deus, pois tem a mente dividida, é instável em tudo quanto faz. Então a questão não é ter uma fé grande ou uma fé pequena, é ter uma fé estável, uma fé que crê hoje, que crê amanhã. Se a fé diminuir, a gente clama a Deus e fala, Senhor, aumenta a minha fé. E pode ser até que venha uma provação para que essa fé seja aumentada, mas ela está lá, estável. Nós não somos daqueles que hoje cremos em Jesus e amanhã não cremos mais. Hoje Deus é bom, me abençoa, como Deus é mau e me amaldiçoa no dia de amanhã. Por quê? Porque eu não recebi alguma coisa que eu pedi. Será que eu soube pedir com uma fé estável, uma fé não vacilante? Por que, eu pergunto, uma pergunta interessante, por que nem todas as pessoas creem do mesmo jeito? Ou na mesma hora? Às vezes, pessoas vivendo no mesmo contexto, participando do mesmo grupo, não é? Uns creem, outros não. Uns demoram mais para crer, creem hoje, outros demoram um pouquinho mais. A Bíblia fala, ela nos dá essa pista. Está lá em Lucas capítulo 8. Jesus nos conta uma parábola sobre as sementes caindo em terras de corações diferentes. Esse é um segredo. Então ele falou lá, Lucas capítulo 8, versículo 4 a 8. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, uma grande multidão vinda de várias cidades juntou-se para ouvir Jesus e ele lhes contou uma parábola. Um semeador saiu a semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas, e as aves do céu vieram e as comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram logo a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e as sufocaram mais para frente. Outras ainda caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade de sementes semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Ou seja, se liga, se liga aí. Presta atenção no que eu estou dizendo. No versículo 11, ele explicou o significado da parábola do semeador. Ele disse assim: as sementes são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas vem o inimigo e arranca do coração e impede que creiam e sejam salvos. Olha o gatilho da fé sendo pisado ou roubado. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem logo com alegria. Uma vez, porém, que não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. E as que caíram entre os espinhos representam outros ainda que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres da vida, de modo que nunca amadurecem. E as que caíram em solo fértil representam aqueles que, com um coração bom e receptivo, ouvem a mensagem, aceitam e com paciência, olha aqui a perseverança, produzem uma grande colheita, frutos bons, frutos que permanecem, frutos que vão durar, árvores plantadas junto a ribeiro de água, diz a palavra de Deus. Então vamos lá. À beira do caminho, corações trilhados e duros,
Por quê? Porque já foram muito massacrados, tiveram muitas decepções. Aí são presa fácil para os corvos do céu, os inimigos que roubam a semente. Filosofias, pessoas falando, veem aquela semente na superfície porque não podem encontrar um bom solo e a arrebatam. Você está o quê? Frequentando o quê? Ouvindo sobre o quê? Perca seu tempo, rapaz. A semente da palavra que cai em solo rochoso representa aqueles que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Nós lemos isso. Mas não tem raiz profunda. Creem apenas por um tempo e logo se desviam ao encararem os primeiros percalços e lutas da vida, desanimando quando enfrentam provações. Essa é a fé vacilante que nós lemos lá em Tiago. A fé fugaz, né? Fé passageira. Vem a primeira dificuldade, a gente já entrega. Que não sejamos assim. Que nosso terreno seja fértil, não é? Já a semente que cai entre os espinhos, como nós lemos, representa a fé em corações semeados de ervas daninhas, de preconceitos, de filosofias humanas ou diabólicas. Isso é um perigo. Esta fé, ela dá pouco espaço para a palavra de Deus, pois essa fé, ela é proveniente de corações ou gananciosos, ou vaidosos, que se acham muito, que estão mais interessados nas riquezas, nos aplausos das pessoas, nos prazeres, nas glórias desse mundo. Logo, essa fé é sufocada pelas preocupações, pelas riquezas, os prazeres, o que eu vou perder, né? As coisas desse mundo que vêm e se apresentam tão fortes. Estes, diz a palavra, nunca amadurecem. Mas aquela que caiu em solo fértil representa aqueles que, com a fé de um coração bom e receptivo, diz a palavra, ouvem a mensagem, aceitam e com paciência produzem fruto. Nós precisamos ser esta terra. Vamos pedir para Jesus arar a terra do nosso coração, para que nós sejamos assim, nós tenhamos essa fé, como a fé de Jairo, que não ligou para o que os outros iam dizer, para a sua posição lá na sinagoga, para aquela mulher que não ligou se fossem pensar que ela é hemorrágica, que ela ia ter problema, que as pessoas iam apedrejá-la até por ser uma mulher impura e tocar nas vestes do Mestre Jesus. Ela não pensou nada disso, né? Por isso que a Bíblia compara a nossa fé com a fé da criança, aquela fé que crê sem colocar nada na frente, aquele que realmente necessita, e você já deve ter passado por isso, por uma necessidade verdadeira. Você não liga, você vai atrás de Jesus, você ora de madrugada, você vai buscar Jesus de dia e de noite, você vai colocar o seu coração aberto, transparente diante dele, e vai colocar para fora também todas as suas dificuldades e mazelas, porque Jesus é Deus, Ele conhece o nosso coração. O que nós escondemos de Deus? Você acha que se a gente ficar escondendo, Deus não sabe de todas as coisas? O que Jesus quer? Um coração transparente e que se derrame aos pés dele de maneira genuína, não é? Essa fé que é o gatilho para nós recebermos, pedirmos e recebermos. Pedirmos sabedoria e recebermos do alto, com fé e não vacilando. Essa fé que Jesus procura em nossos corações. E eu queria terminar falando de um texto que eu li outro dia, bem bacana. Está num livro chamado Sabedoria em Parábolas, do professor Felipe Aquino, um livro de 2001. E ele conta uma história que é conhecida de muitos, falando sobre a parábola da borboleta. Ele diz que um dia uma pequena abertura apareceu em um casulo. Um homem sentou e observou uma borboleta lá dentro por várias horas, conforme ela se esforçava para fazer com que seu corpo passasse através daquele pequeno buraco. Então, pareceu que ela havia parado de fazer qualquer progresso. Parecia que a borboleta tinha ido o mais longe que podia e ela não se mexia mais. Não conseguia ir mais à frente. Então, o homem decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesoura, foi e cortou
o restante do casulo ajudando a borboleta a sair, e ela saiu facilmente. Mas seu corpo estava murcho e era pequeno e tinha asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta, esperando que a qualquer momento as asas dela se abrissem e se esticassem para serem capazes de suportar o seu corpo, e ela ia se firmar e ia sair voando. Nada aconteceu. Na verdade, aquela borboleta passou o resto da sua vida rastejando com um corpo murcho e asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através daquela pequena abertura era o modo com que a natureza fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para suas asas, de modo que ela estaria pronta para voar uma vez que estivesse livre do casulo. Algumas vezes, o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida. Se passássemos esta nossa vida sem quaisquer obstáculos, nós não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Que lição da borboleta, né? E aí ele termina dizendo assim: eu quis força e recebi dificuldades para me fazer forte. Eu quis sabedoria e recebi problemas para resolver. Eu quis prosperidade e recebi cérebro e músculos para trabalhar. Eu quis coragem e recebi perigos para suportar ou superar. Eu quis amor e recebi pessoas com problemas para ajudar. Eu quis favores e recebi oportunidades. Eu não tive nada do que quis, mas eu recebi tudo aquilo que eu precisava. Interessante essa parábola. Não está na Bíblia, mas é muito linda e ela exemplifica bem tudo que nós falamos sobre essa fé perseverante, essa fé de um coração genuíno, essa fé que vai atrás, a fé de Jairo, a fé da mulher hemorrágica, não é? Que vai buscar, como aquele pai que tinha aquele filho necessitado e foi aos pés de Jesus e falou: ajuda-me, acrescenta-me fé, pois eu não consigo crer do jeito que eu creio que deveria. Então, aqueles todos, vendo o invisível, buscaram em Deus a sua fé aumentada, fortalecida. Faça isso também. Se você julga que a sua fé é muito pequenina, porque Jesus não pede isso, mas se você quer uma fé de qualidade, persevere e busque em Jesus que essa fé possa ser aumentada a cada dia, fortalecida, muitas vezes pela dificuldade, como aquela borboleta, mas que Deus possa te dar asas para que você possa voar. Vamos orar. Senhor Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso e o Senhor nos concede, Senhor, asas para voar. Esse é o Teu propósito para nós. O Senhor não nos criou para estarmos dentro de um casulo, mas o Senhor prepara o casulo, Senhor. As dificuldades, as situações, os filhinhos doentes, ou a hemorragia, ou a enfermidade, ou a dificuldade financeira, o Senhor prepara estas coisas para que nós possamos então injetar nas nossas asas o Teu fluido bendito, Senhor, para que elas se fortaleçam e elas possam ser, Senhor, energizadas por Ti, possamos ser cheios do Espírito Santo, para que sim, Senhor, ao passarmos por essa dificuldade, Senhor, pelo Teu propósito, possamos voar e alcançar alturas e termos asas como águias, como diz a Tua palavra, e olharmos lá de cima as situações. Mas primeiro, Senhor, temos que ter uma fé maravilhosa, que essa fé vem do Senhor. Acrescenta, infunde esta fé no nosso coração. Senhor, que esta fé, Senhor, genuína, possa brotar e permanecer, Senhor Jesus, dentro de nós. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia e receba mais esse Drops do Céu.